cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Boa noite, telespectadores. Estamos essa noite dando início a mais um programa O Homem Universal ou Psicanálise Integral. Gostaria nessa noite de dizer ao Dr. Kepp que dia a dia nós estamos recebendo mais telefonemas e mais apoio à nossa iniciativa, Dr. Kepp, de transmitir a ciência trilógica para a comunidade paulistana. E eu selecionei hoje uma pergunta de uma telespectadora que se chama Márcia Denise Branco Miranda. E ela pergunta ao senhor como que ela poderia melhor orientar a filha adolescente na escolha certa da sua carreira. Bom, existem os testes assim de personalidade, testes de inteligência e testes profissionais. Então seria bom que ela procurasse um especialista que fizesse orientação vocacional, né, como especialista para a filha. Agora, o importante, eu acho, é ver com a própria moça as ideias que ela tem sobre a profissão que ela quer escolher, porque ela deve dar muitas ideias e principalmente dados assim na vida, como ela gosta deste trabalho, daquele outro trabalho, como ela se desenvolve, né, Cláudia? Agora, o senhor estava explicando outro dia, Dr. Kepp, que o verdadeiro sucesso profissional de uma pessoa não depende tanto dos fatores assim intelectuais na formação desse indivíduo, não é? Que seriam mais os fatores emocionais que determinam a escalada profissional ao sucesso, principalmente os fatores inconscientes no desenvolvimento profissional. Então, todos os fatores inconscientes de autodestrutividade que a pessoa muitas vezes manifesta na vida e que pode coartar o sucesso da carreira dela. E esse é um ponto muito importante para que ela seja conscientizada. Aliás, todo mundo deveria ser conscientizado, né? O fator mais importante é um fator, assim, vamos dizer, emocional, né? Um fator, assim, vamos dizer, da estrutura da personalidade e principalmente a conscientização desse inconsciente que a pessoa traz e que impede muitas vezes, mesmo que ela tenha muita genialidade, impede que ela se desenvolva. Então, Dr. Kepp, o que o senhor gostaria de tratar com os nossos telespectadores essa noite? Não existe nenhuma outra carta Existem outras. Sim, existem muitas pessoas que estão telefonando. Por exemplo, a Rosemary Herman diz que acha que o senhor explica tudo o que ela sempre quis saber, acha simplesmente maravilhoso o que o senhor está transmitindo para a população de São Paulo. Tem a Terezinha Lopes. Deixa eu fazer um comentário sobre o que ela falou. Sim. Porque essa questão que nós tratamos aqui pode ser uma questão assim, vamos dizer que muitos estranhem. Por que num programa de TV a gente trata de questões universais? Mas o problema é o seguinte, quando foi descoberta a psicopatologia, né, quando foi descoberto o meio de tratar as perturbações psicológicas, os problemas do ser humano, então vários psiquiatras aventaram hipóteses diferentes. Na Alemanha, que começou muito esse trabalho, no sul da Alemanha, com Kraepelin, Keller, Koller, eles viam muito questões, por exemplo, de mania de grandeza que a pessoa tinha quando ela estava muito doente. E eles seguiram mais ou menos esse rumo. Depois houve uma passagem desse campo através do Freud para a Áustria. O Freud estudou com Charcot e a França tinha naquele tempo um desenvolvimento muito grande. O Pinel, né, na França, eles internavam pessoas e depois apareceu um Charcot, um famoso professor, que simulou, por exemplo, doenças através da hipnose. Então a pessoa era hipnotizada e ela
ele simulava paralisias, como se a pessoa não pudesse mexer um braço, ou andar, mexer uma perna. Então ele mostrou que havia no interior do ser humano um fator lá que o Freud depois deu o nome de inconsciente e que outros autores também falaram. Na Alemanha, da existência de um tal inconsciente no interior do ser humano. E através da hipnose, esse inconsciente seria atingido. Então poderia não apenas simular doenças, como também simular assim atitudes sãs. Às vezes a pessoa tinha um problema histérico, um problema assim que ela chorava constantemente, então hipnotizavam ali na França e sugeriam que a pessoa deveria ter uma atitude sã. E de fato, enquanto durava a sugestão, a pessoa tinha uma conduta razoável, sã aparentemente. E depois voltava então a sintomatologia neurótica. Então o Freud estudou lá com Charcot, meio ano, lá na França, e trouxe essas descobertas do Charcot dos franceses, então desenvolveu esse trabalho baseado também no que ele chama de filosofia germânica. E daí em diante ele procurou uma explicação. Por que o indivíduo ficaria doente? Então ele foi muito infeliz na explicação, porque ele abordou temas assim sexuais, a tal ponto que lendo aqui a revista da USP, Cultura, tem um artigo de um escritor aí da USP sobre um livro escrito por Frederic Cruz a respeito do fracasso das teorias freudianas. Ele até escreveu aqui, as teorias freudianas são castelos no ar. Ele diz assim que as teorias vêm sofrendo um longo declínio institucional, que as teorias são ineficientes para eliminar sintomas neuróticos e que, na opinião dele, né, que é uma questão mais de fé do que propriamente de ciência. Bom, na parte de teoria, eu tenho comentado muito isso, que se a teoria freudiana é fraca, a capacidade de Freud no campo da terapia é algo assim incrível, que ele de fato conseguiu atingir a problemática do ser humano através de uma metodologia especial, seja associação de ideias, seja usando o divã, seja através de outros fatores, principalmente emocionais, mas o erro foi ele colocar a base como questões assim ligadas ao sexo. Então eu quero tentar encontrar essa orientação certa. Até escrevi aqui o que o mundo segue atualmente, as teorias que as universidades seguem. Então, veja aqui, uma nova ideia que um autor coloca. Então, seja uma ideia freudiana, seja uma ideia assim marxista, seja uma ideia do capitalismo, seja uma ideia do evolucionismo, são todas ideias que as universidades aceitam e depois usam como se fossem certas. Então, quero dizer o seguinte, que todas essas ideias contêm erros tremendos. E, no caso do Freud, nós teríamos, né? Estamos tentando fazer a junção das descobertas dele com fatores assim metafísicos, filosóficos e até teológicos, para chegar a um ponto comum para ajudar o ser humano, inclusive evitar essas barbaridades. Então, como eu estava dizendo, aqui nós temos que ver um esquema o qual Sigmund Freud mostra o desenvolvimento da personalidade. Aqui em cima, de 0 a 2 anos, então o indivíduo tem uma conduta oral, uma conduta dependente. Então essa conduta oral significa que toda a atenção dele é centralizada assim na boca,
como no fato dele mamar assim na mãe, principalmente, ou então mamadeira. Então é uma conduta que às vezes a pessoa conserva a vida toda. Aí vamos dizer, as pessoas depressivas, são essas pessoas dependentes, que têm uma conduta, vamos dizer, de uma criança dessa idade. E depois tem a conduta chamada analsádica, de 2 a 4 anos. Essa conduta é quando a criança começa a agredir, começa a se morder, por exemplo, a mamadeira, começa a bater. É uma atitude que a criança tem relacionada com a vida assim do intestino. Então a criança presta atenção às funções intestinais e se deixar à vontade, ela até come as fezes dela. E isso quer dizer mais tarde que a pessoa fixada nessa conduta analsádica, como estou mostrando aqui, é uma pessoa que vai dar muito valor ao dinheiro. Então é justamente esse tipo aqui de personalidade que está dirigindo a sociedade moderna por causa do valor econômico. São pessoas que dão o valor principal à economia, ao dinheiro. E como vimos, né, o dinheiro representa as fezes do ser humano. E depois tem, dos 4 aos 6 anos, a chamada conduta genital, a conduta narcisista. E se a pessoa conseguir, então, passar pelas 3 fases e chegar aqui, após as 3 fases, na fase adulta, madura, então seria o indivíduo que se coloca a serviço da humanidade, o indivíduo que se relaciona bem com os outros. De maneira que essa explicação é para dizer que a sociedade atual é dirigida nesse sentido. E que tem essa filosofia do mundo centrado no próprio indivíduo, não é? O ser humano é uma civilização homocêntrica. Isso. Isso mesmo, Dr. Kepp. Mas se a gente for considerar essa explicação que o senhor deu aqui, a gente vai ver que pouquíssimos indivíduos passaram para a fase adulta, madura. Então, veja, por exemplo, essa questão dos genomas humanos, né? Que atualmente, até eu tenho aqui o nome da firma, é Cellular Genomics Corporation. Eles estão fazendo os genomas humanos no seguinte sentido: eles já fizeram um estudo, uma separação de 100 mil genes. Então, eles querem fabricar um ser humano. Então, isso mostra como o ser humano chegou numa fase teomânica assim muito aguda. E o que significa, né? Significaria o seguinte: se o indivíduo quiser, por exemplo, ter um filho ou uma filha, né, claro, de 2 metros de altura, Sim. É só encomendar. Se quiser ter uma pele branca, amarela, vermelha, parda, cinzenta, cor-de-rosa, encomendaria então um genoma especial. Olhos azuis, verdes, né? Cabelos. Então, veja que absurdo. pode chegar ao seguinte absurdo. Então, vamos supor que um indivíduo queira castigar um inimigo. Então, vai arranjar um genoma para o filho dele nascer com 4 braços, 4 pernas, para nascer com a perna num braço, um braço numa perna, compreende? Mas olha, Uma coisa ridícula. mesmo que a pessoa agora então vai escolher como o filho vai ser, tudo isso tira totalmente a graça da vida. Tira a graça da vida, isso. Essa ideia teomânica. Mas, Cláudia, a questão é que isso não é possível. O cientista pensa, como eu mostrei no quadro anterior, que, vamos dizer, a parte psíquica vem da matéria. Esse é o grande erro do Freud, pensando que a energia vem da matéria. Então, um valor excessivo ao elemento material, esquecendo que o elemento material é que vem da energética. Sim. Então, eu acho que dentro de poucos instantes nós podemos retornar para o segundo bloco do programa dessa noite. Até já.
a key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. A cura pela consciência. Aplicação da ciência trilógica na medicina psicossomática, este livro, de autoria da psicanalista Cláudia Pacheco, mostra que a verdadeira causa do estresse e das doenças psicológicas e orgânicas está no desconhecimento, tanto das atitudes e emoções patológicas do indivíduo, como da doença da sociedade. Relata casos clínicos e mostra como o leitor pode curar a si mesmo e aos demais pela conscientização. Leitura indicada para qualquer pessoa, é de grande utilidade a profissionais da área de saúde e psicoterapia. A noite de Psicanálise Integral, a formação do homem universal, eu gostaria de lembrar, então, Dr. Keppe, aos telespectadores, que esse ponto que o senhor levantou e que o senhor já escreveu muito bem no livro Psicanálise da Sociedade, uma publicação que o senhor fez em 1974, e que o senhor fala que esses valores consumistas da civilização atual são valores justamente que nunca vão levar o ser humano a uma verdadeira satisfação, que são fatores até neurotizantes da personalidade. E quanto mais consumista é uma nação, mais neurótica, mais infeliz ela se torna. E a gente nota, né, que toda a promoção, a propaganda, as escolas, a filosofia de vida, todas as atividades humanas levam o ser humano a consumir. Consumir comida, consumir drogas, consumir cigarros, ter poder, ter prestígio. E, com isso, estão estrangulando a economia das nações, a verdadeira riqueza das nações. Então, a verdadeira riqueza das nações, vamos dizer, é a riqueza cultural, é a riqueza artística, é a riqueza, de modo geral, da cultura, da civilização, que o ser humano, ele não está neste mundo para ser um elemento assim de consumo também. Então, como esse grupo analsádico tomou conta da sociedade, eles querem tornar um país como uma empresa, como se fosse assim uma enorme empresa, inclusive para lucro deles. O senhor diz um grupo analsádico, esse grupo que tomou conta da economia dos povos e que vê o ser humano em função do dinheiro, né? Porque nota bem, há uma diferença muito grande entre a civilização europeia
e a civilização americana, norte-americana. Quando a gente chega na Europa, eu sempre falo de uma comparação mais ou menos assim, que o europeu em geral parece mais assim doente. Então, quando a gente chega na Europa, parece que a gente entra num grande sanatório de pessoas doentes. Agora, nos Estados Unidos, quer dizer, na América do Norte é diferente. Parece que quando a gente chega nos Estados Unidos, também é um povo doente, porque o ser humano é doente, já por natureza. Então, mas parece ali, nos Estados Unidos, uma grande FEBEM, um grande manicômio judiciário. Quer dizer, o americano, ele não é, assim, caracteristicamente doente como o europeu. O americano é mais, assim, delinquente. Certo. Mas não porque o americano é delinquente, o americano em si, mas por causa do tipo de civilização que puseram lá. É como eu mostrei, essa civilização capitalista da exploração do homem pelo homem e dando um valor primordial ao dinheiro. Então, nós falamos aqui, né, sobre o homem universal, conforme esse cartaz mostra, o homem universal, para conseguir, pelo menos agora na entrada do terceiro milênio, conseguir fazer com que o ser humano dê mais valor a questões universais, que não são questões orais, nem sádicas, anais e nem genitais. Quer dizer, dá valor, vamos dizer, no setor das artes. Por que que o artista é o indivíduo tão admirado, né? O cantor? Por que que o compositor? Por que que o pintor, o arquiteto? Por que que todos esses artistas, em geral, são tão admirados? Porque eles trazem para o mundo uma junção entre a física, este mundo, e a transcendência. Quer dizer, o ser humano, ele não está aqui para ser um objeto de consumo, um objeto de exploração econômica, como Adam Smith quis que fosse assim, e que alguns países, Inglaterra principalmente, Estados Unidos, usaram, porque Adam Smith é inglês, né? Usaram para dominar o mundo no campo econômico. Então, atualmente, o mundo é dominado pelo dinheiro, pelos bancos. É interessante que as nações devem para os bancos. É muito interessante. Então, os bancos estão acima das nações, compreende? Sim. É isso que eu me refiro. Esse pessoal analsádico, eles dizem aos políticos como político deve ser. Então, o político tem que obedecer a uma orientação econômica do pessoal que está lá no poder. Eu não digo no Brasil, que a economia brasileira é muito assim fraca. Mas a economia das nações principais, né? Estados Unidos, Canadá também, Alemanha, França, Inglaterra principalmente, a economia desses grupos que dominam a economia dessas nações, dominam também a economia do resto da humanidade. Então, o homem do terceiro milênio não pode ser assim, Cláudia, porque o ser humano não é um ser para produzir dinheiro, ele é um ser maior do que isso. É um ser espiritualizado, ele está acima da matéria. A matéria, vamos dizer, é a consequência dessa estrutura toda que o ser humano tem, que vai do invisível, que é 90%, para o visível. Então, eu quero mostrar aqui mais um quadro para esclarecer o que acontece com os estudos das várias disciplinas. Então, vejam bem que eu fiz um quadro naquele livro sobre a sociopatologia, colocando aqui no centro desse peão a realidade. Veja, aqui no centro é a realidade. E dentro desta roda aqui, dessa roda menor, é a realidade. Agora, as ciências que se estudam, vejam bem, matemática, antropologia, etc., estão aqui fora desse centro, dessa essência. Então, no momento em que todas essas matérias forem assim colocadas mais perto do essencial, todas
se unirão. Então, um indivíduo que estuda medicina vai entender antropologia, vai entender os outros campos também. Vejam que as artes estão mais próximas do centro, mais próximas desse círculo central, que é a essência de todos os setores da civilização. Aí ficou melhor aí. Veja bem, as artes, aqui, notem aí, a matemática, né, que está bem fora do quadro. Então, todas essas questões têm que se aproximar desse aspecto essencial, fundamental, para que um entenda o outro. Então, o teólogo entendia o filósofo entendia o cientista, e assim todos os outros campos. Porque o que acontece atualmente é que cada setor é separado do outro, né? Por quê? Porque cada setor comete erros tremendos. Então, o economista, ele não segue as leis que tem a física certa. O físico não segue as leis que tem, vamos dizer, uma economia certa. A economia não segue as leis que tem a medicina certa, ou então a antropologia certa. Então, eu tentei, nesse livro, mostrar a necessidade de procurar um fator essencial, assim, comum a todos, para que haja uma unificação de todas as ciências. Agora, quem está nos ouvindo, né, pode dizer, olha, mas isso não é pretensão? Como vai conseguir algo nesse sentido? Não é pretensão, porque já essa filosofia que eu falo que é perene, a filosofia aristotélica, tomista da Idade Média, e mesmo a agostiniana, platônica, também da Idade Média, tanto Agostinho como Tomás de Aquino fizeram uma união entre o pensamento filosófico e a teologia. Sim. E se eles conseguiram a união dessas duas, são ciências também. É possível também conseguir a união com a ciência. Portanto, conseguir a união com esse terceiro aspecto, que é o aspecto científico da humanidade. De maneira que é possível, se o cientista começar a prestar atenção à filosofia e aceitar os princípios corretos da filosofia ou da teologia, fazer essa unificação. Porque não há outro meio da humanidade assim prosseguir, senão devolvendo ao homem o que ele é seu, porque o ser humano, na sua essência, é assim, é unificado. É ciência, é teologia e é filosofia. Nós não podemos dizer, viu, Cláudia, que, como o teólogo acha, não, a teologia é fundamental, a Bíblia explica tudo. Não explica tudo, não. Pode perder essa esperança. A Bíblia não tem tudo, senão queimaríamos todos os outros livros e ficaríamos só com a Bíblia. Então, a Bíblia não explica tudo. Então, a necessidade, por exemplo, da filosofia, da razão. A razão explica tudo? Não, não explica tudo, precisa também da teologia. Ou então vamos dizer que a razão e a teologia não precisam da ciência. Precisa. Cada campo desse é fundamental e é essencial na cultura e na civilização, porque o ser humano, no fundo, é, vamos dizer, teólogo, é também pensador e é também sentimento, ou melhor, experimentação. Então, eu gostaria de dizer aos telespectadores que tiverem interesse em se aprofundar mais nesses conceitos de unificação desses campos que o Dr. Kepp mencionou, então que podem solicitar um catálogo das publicações, porque esse livro, O Homem Universal, já está, acabou de ser editado, acabou de ser publicado, e poderá ser enviado inclusive pelo correio, além de ser encontrado nas principais livrarias. E os professores, né, de filosofia, principalmente, se tiverem interesse, poderão solicitar o livro. Agora, eu quero avisar também que na capa está um indivíduo, né, uma figura.
Depois tem o nome aqui, Norberto Kepp. Mas essa figura não sou eu. Essa figura é o Platão, né, doutor? É o Platão, e eu quis prestar uma homenagem. Eu acho que é a maior figura da história humana. Sim. Então eu quis prestar uma homenagem a ele, que deu as bases de toda a civilização, na minha opinião. Agora, eu estava vendo aqui, doutor Kepp, o senhor estava falando sobre o aspecto muito neurótico do capitalismo, que destruiu a civilização americana, de acordo com a sua tese desse livro Trabalho e Capital, que aliás está em inglês, Work and Capital, mas esse livro foi publicado em inglês, em alemão, em russo, em português, sueco, finlandês, esse livro francês. Então, esse livro é um livro de grande importância, porque aqui o Dr. Kepp faz uma análise do sistema econômico, mas aplicando esses conceitos da psicanálise integral, esses conceitos da metafísica. Então, esse livro existe em português. Esquecer, Cláudia, que esse livro foi quando nós publicamos em Paris, o Primakov. Ah, sim. Lá no congresso em Paris, um congresso da CSCE, né? É Conselho de Segurança da Comunidade Europeia. Ele fez questão de pegar esse livro da mão da Marta, né, uma secretária que nós tínhamos, para ler o livro. Então, enquanto estavam as conferências lá em Paris, ele estava lendo esse livro. Então. E ele, que é agora o chanceler da Rússia, e ele é de acordo com essas descobertas. A questão é a seguinte, né? É que essas propostas que o senhor traz aqui são perfeitamente execuíveis. Só que vai ter que desmantelar essa estrutura existente. Focaliza aqui novamente, eu queria mostrar o que deveria ser feito para o ser humano, que eu acho fundamental. Veja aqui em cima, dá para ler, que o alimento básico, vamos dizer, o trigo, o pão, o alimento básico, o vestuário básico e o teto básico, quer dizer, a casa, tem que ser grátis para todas as pessoas. É um absurdo o indivíduo não ter esses 3 elementos assim para viver, se não tiver dinheiro. Então o indivíduo não tem dinheiro, morre de fome. Exato. O indivíduo não tem dinheiro, não pode ficar pelado. O indivíduo... Se bem que muitas mulheres gostariam disso, mas não pode. Precisa se proteger do... Principalmente no inverno que está vindo por aí. Mas olha, focaliza outra vez. E o teto básico, que é a casa. Então, se o indivíduo não tem dinheiro, não pode ter casa. Agora, veja aqui, ó, o dinheiro brecou a civilização. Eu quero dizer o seguinte, que o dinheiro não fez a Revolução Industrial. Isso é uma balela. O dinheiro acabou com a Revolução Industrial, porque o Adam Smith fez o capitalismo depois que a Revolução Industrial estava feita. Então o dinheiro deturpou a Revolução Industrial e brecou. Todos os benefícios das máquinas que poderiam trazer para o ser humano foi brecado pela questão do lucro. Então focaliza aqui outra vez, olha. O dinheiro brecou a civilização, né? A Revolução Industrial, a cultura e as artes, que são elementos básicos. Então, depois veja aqui, o primeiro mundo depende do terceiro, aí entra a questão da inversão. Aí é interessante fazer esse comentário, depois eu escrevi aí, se o Brasil fechasse as portas para o primeiro mundo, ele sobreviveria muito bem, porque eles têm tudo para sobreviver, nós temos tudo. Então eu quero dizer o seguinte, né, Cláudia? Que não somos nós do terceiro mundo que dependemos do primeiro, é o primeiro que depende de nós. Só isso. Terminou agora o nosso segmento. Então, até o próximo bloco, em poucos instantes. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano.
A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Este é um estudo da história da civilização à luz da psicopatologia. Uma análise dos motivos que levaram teólogos, cientistas, filósofos a organizarem, muitas vezes, sistemas contrários ao verdadeiro bem-estar para o ser humano e a humanidade. Em O Reino do Homem, Norberto Kepp faz uma análise científica da ciência, filosofia e teologia, desde a civilização oriental antiga até os dias de hoje. Uma obra fundamental para quem deseja ter uma compreensão universal do ser humano e da humanidade. Um lançamento da editora Proton Limitada. www.editoraproton.com.br. Telefone 11 30 32 3616. Nós vimos tratando nos nossos programas Psicanálise Integral, a formação do homem universal, ultimamente muito sobre a questão do inconsciente. Freud já fazia menção da importância da conscientização de certos impulsos que levam a pessoa aos mais diversos desatinos. Dr. Kepp tem mencionado frequentemente a questão de que muitos dos nossos impulsos inconscientes são assim como que disfarçados, né? Existe um mecanismo de disfarce, de máscara social, para que eles possam se manifestar de uma maneira que nós e a sociedade possamos aceitar, sejam passáveis, essa questão da patologia, né? Mas então quais seriam os caminhos de acesso ao inconsciente? Atos falhos, os sonhos, os lapsos, e eu acredito que a hipnose. E eu acredito que no caso do Dr. Kepp, a metodologia é uma técnica que o senhor introduziu na psicanálise integral, que foi a técnica da interiorização, onde o senhor usa das associações de ideias
Então se comprova também um método de se atingir o inconsciente da pessoa. Então o que se pode perceber é que o outro é, numa certa medida, um caminho para nós chegarmos ao conhecimento de nós mesmos. Por exemplo, o que nos irrita no outro pode estar nos revelando problemas inconscientes bastante fortes, bastante atuantes e não resolvidos na nossa personalidade. Eu gostaria, então, de colocar umas imagens de uma pesquisa que foi feita nas ruas de São Paulo, para vocês terem uma ideia do que o povo paulistano pensa a respeito disso. A pessoa mostra um problema e você fica irritado com esse problema dela, é porque é alguma coisa que você também tem? Concordo. Depende, né, da pessoa, claro. Com certeza, principalmente aqueles efeitos mais fortes que nós temos, né? Não necessariamente. Você pode ter problemas que não venham a me irritar. Pode dar um exemplo? O próprio nervosismo. Às vezes você pode estar muito nervosa e eu não estar nervoso não é por isso que eu vou assimilar o seu nervosismo. Depende do problema que a pessoa está passando, né? Geralmente todo mundo tem problema. Eu acho que sim. Realmente, ultimamente sim. Devido a tantas preocupações, as crises que estamos passando financeira no país, isso acho que causa essa irritação nas pessoas. Parece que os problemas são semelhantes a de todo mundo. Você nota que quando uma pessoa mostra um problema e esse problema te irrita, é porque tem a ver com algum problema seu, semelhante? Depende do problema, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu nunca reparei isso. Mais ou menos. Não presto muita atenção nessas coisas assim, não. Sem dúvida. Constantemente a gente fica pensando que a gente tem aquele problema da gente também, né? Olha, é possível. Mas eu sou assim uma pessoa otimista, então dificilmente o problema me irrita. Eu acho que é uma oportunidade da gente poder usar toda a nossa capacidade para tentar solucionar da melhor maneira possível. Não, nem sempre. Você nota que quando uma pessoa tem um problema e esse problema te irrita muito, isso mostra que você pode ter um problema semelhante? Sim, claro. Como assim? Tem pessoas que a gente fala uma coisa e ela se irrita, né? E você percebe que às vezes se acontecer com você, você também se irrita. É a mesma coisa. Você nota que quando uma pessoa mostra um problema e esse problema te irrita, isso mostra que você tem um problema semelhante? Não, nem sempre. Mas se for familiar, eu até creio eu que sim. Que possa até acontecer de a pessoa se envolver pelo problema da pessoa também, tá bom? Você acha que quando a pessoa está mostrando um problema e esse problema te irrita, é porque você tem um problema semelhante? Eu acho que pode ser sim. Pode ter uma coisa em volta com o teu problema que está te fazendo tão mal que você não consegue ver e de repente mostra isso em alguém e você se irrita em relação a isso. Ou pode ser uma coisa que você até já tenha resolvido, que seja fácil de resolver e você esteja irritado por causa disso. Então, o senhor notou, Dr. Kepp, que parece que a maior parte das pessoas tem uma noção, não é? De que o que nos irrita numa outra pessoa, provavelmente aquela pessoa é um espelho dos nossos problemas. Então, se eu me irrito com um preguiçoso, é porque eu gostaria de viver na preguiça, por exemplo. Eu tenho um problema de preguiça inconscientizado. Então, como é que ficam os chefes, por exemplo, relacionamento profissional, briga em escritórios, em famílias? É um espelho do outro, um projetando no outro e criando um inferno da projeção, ao ponto de Sartre dizer que o inferno é o outro e não o próprio interior da pessoa. Mas aí tem que considerar essa questão do inconsciente, que não é que aquele indivíduo, vamos dizer, é preguiçoso e eu sou trabalhador. Então, eu vendo um preguiçoso, eu me irrito porque eu sou preguiçoso. Não, não é bem isso. Eu me irrito porque, se eu me irritar, porque eu gostaria também de ter aquele ócio na vida, eu gostaria também de ficar naquela folga. Quem não gostaria, né?
de ficar viajando, aí comendo do melhor e tendo uma vida assim folgada. Então é questão do inconsciente. O indivíduo se irrita porque inconscientemente ele, vamos dizer, tem uma identificação com o outro, mas não que ele seja igual àquele outro. Por exemplo, a questão da doença, do indivíduo agressivo, né, do indivíduo muito doente, agressivo, o indivíduo depressivo. Então a gente nota que são pessoas muito assim censuradas. Olha, Cláudia, o problema do ser humano, o problema de todas as doenças do ser humano e da sociedade, não é isso que o Freud falou, problema instintivo. Não tem nada a ver com os instintos, impulsos, paixões, etc. O grande problema da humanidade, que levou o indivíduo a ficar doente, neurótico, psicótico, doente assim orgânico, ou então problema social, se resume numa só, a censura, que o Freud chama de um superego. Tudo aquilo que o indivíduo vê e censura cria problema para ele. Então é por isso que é muito difícil resolver o problema da neurose, da psicose, da doença orgânica, porque as coisas mais graves que o indivíduo tem, mesmo que ele não esteja sendo assim, em uso aquelas coisas graves, mesmo que ele não tenha em uso, mas as coisas mais graves, o indivíduo não quer ver, ele acha que censurando, que não vendo, ele não tem. E esse é o grande problema da humanidade. Eu tenho falado aqui, nós temos as mesmas, vamos dizer, tendências dos malandros, dos criminosos, dos indivíduos folgados, etc. Nós temos essas, vamos dizer... Esses desejos, não é? Impulsos, essa inversão, Dr. Kepp, a inversão que o senhor já vem mencionando, a inversão de ver no mal um bem. Mas a gente reprime, né? A gente segura. Então, para fazer o bem, Cláudia, para dar amor para uma pessoa, a gente tem que fazer um esforço sobre-humano. A questão do amor não é assim, fulaninho, eu te amo, rapaz, eu te amo, como fala a moça, não é nada disso. O amor precisa violentar a própria natureza. É verdade. Porque pela natureza, assim, carcomida que nós temos, pela natureza, assim, estragada que nós temos, ninguém quer saber nada de amor, de fazer bem a ninguém. O indivíduo quer droga, quer isso mesmo. A humanidade é isso aí, o indivíduo é isso que nós vemos atualmente, droga, vagabundagem, tudo isso. Essa é a verdade. Agora, quem tem de fato capacidade mesmo, quem quer fazer alguma coisa e tem empenho nisso, então tem que se violentar. Olha, mas isso, agora me lembrando, Cristo falou isso, né? Isso é um conceito. Nós temos aqui a nossa sueca, moça muito bonita. Sophie Bergqvist. Sophie, a gente estava falando sobre censura, sobre uma pessoa se irritar com o outro. Então isso nos lembra que a irritação, a intolerância é um fenômeno ligado diretamente à censura. E nos ambientes de trabalho isso se verifica muito, tá? E eu sei que você trabalhou na Suécia um tempo ajudando a sua mãe, que está lá fazendo cursos, não é, de social competence, quer dizer, de competência social, cursos de relacionamento nos lugares de trabalho e de relacionamentos, não é? Então, Sophie, o que vocês têm feito lá na Suécia? Você, sua mãe dá esses cursos lá. Eu gostaria que você contasse como que vocês aplicam esse conceito de Norberto Kepp com a sociedade sueca. Ela trabalha só com essas descobertas da trilogia analítica, porque ela nota que esses assuntos tratam diretamente com os problemas que tem nos trabalhos, na vida profissional, mas também pessoal. E essa questão, o que irrita você nos outros, também fala alguma coisa sobre você mesmo. É o curso que eu acho que dá mais gente para os cursos, mais pessoas se interessam exatamente por esse assunto. E qual que é o problema que vocês verificam mais frequente na sociedade sueca em matéria de problema de relacionamento no trabalho? Eu acho o problema maior é que ninguém fala sobre problemas. Que é totalmente tabu, proibido falar alguma coisa assim
ligado a alguma questão de problema, dificuldade da outra pessoa. Então, corrobora essa ideia que o Dr. Kepp trouxe aqui essa noite, da importância da percepção da censura, à consciência dos erros e da patologia, que a censura seria o maior problema na vida social e nos relacionamentos humanos. O sueco fica normalmente muito assim chocado primeira vez aqui no Brasil, porque acha que o brasileiro fala tanto sobre coisas que o brasileiro só acha um fato. Por exemplo, o brasileiro fala, eu acho que você engordou 2 quilos desta última vez. E o sueco fica tudo censurado, porque na Suécia ninguém fala assim. Sofia, então isso me faz pensar o seguinte, como eu falei no início do programa, que os povos europeus, principalmente os povos mais adiantados, porque o povo sueco, a sociedade sueca, é tida como assim um padrão de desenvolvimento, inclusive a questão de assistência social que tem lá, assistência médica, tudo isso é um padrão para o mundo todo. Mas isso me faz pensar que, de fato, o que você está falando mostra que o europeu, e quanto mais adiantado ele for, parece que mais doente ele vai ficando, porque ele vai se enquadrando num padrão assim anormal de vida. Tudo certinho assim, compreende? Ele não pode sair daquilo. E se alguém vai um pouquinho fazendo outra coisa, todo mundo fica muito estranhando, fica falando, acha muito estranho. Muitas vezes a pessoa fica até isolada da sociedade se ela é um pouco diferente. Sabe o que vários suecos me falaram, inclusive finlandeses, europeus em geral, que eles preferem viver no Brasil, que tem algo assim meio primitivo às vezes, mas aqui é um ambiente mais de liberdade, um ambiente assim, em que a pessoa se sente melhor. Porque lá, se não faz aquilo que todos fazem, a pessoa não é benquista lá. Então é um ambiente muito neurótico. Nós não queremos ambiente do primeiro mundo para cá, não. Olha aí, essas autoridades aí que querem multar, fazer ambiente de primeiro mundo, não façam isso não, hein? Porque... Não, todo brasileiro vai ficar meio louquinho, como é o europeu lá, vai começar a jogar bomba aí no Paraguai e tudo. É isso mesmo, isso é muito perigoso, né? Porque a gente nota que o que está acontecendo na Europa, de novo, é uma ascensão de uma agressividade, uma destrutividade enorme, que deve estar retido, censurado nesse inconsciente individual e até no inconsciente social, né, Dr. Kepp? Porque a ação da polícia, dos exércitos, como o senhor menciona no seu livro Psicanálise da Sociedade, é a ação de fazer uma censura na vida, na consciência social, e que isso é muito perigoso. Os problemas têm que ser vistos. Sabe, Cláudia, lá na Suécia, vários suecos me falaram, porque nós também moramos lá, me disseram o seguinte, que lá quando o indivíduo compra, por exemplo, um carro novo, os vizinhos começam a ver como ele comprou. Será que ele declarou no imposto sobre a renda? Como ele tinha dinheiro, compreende? Olha, o ambiente lá não é como o brasileiro pensa, não, que colocando aqui, vamos dizer, o comportamento do primeiro mundo, que vai dar tudo certo, vai dar tudo errado, como lá também já deu errado, que os Estados Unidos deu errado. Quer dizer, nós temos que procurar um outro caminho. Aquele caminho acabou. Exatamente, porque inclusive haja vista a quantidade de tranquilizantes e de psicotrópicos que são ingeridos, não é, no primeiro mundo, uma quantidade colossal. Bom, Dr. Kepp, eu acredito que essa noite, então, nós devêssemos nos despedir dos nossos telespectadores. Então, e precisa pedir um prêmio Nobel lá para nós, né? Pedir um prêmio Nobel para tantos lá, tantas pessoas. Esse é trabalho está beneficiando a tantos suecos, não é? Não, eu não quero esse prêmio Nobel. Esse não. Tá bom, então, boa noite e até a próxima semana. All that Christ revealed and did constitutes a message of greater hope and joy than any other person has ever achieved. Wherever he went, he cured illness, forgave sins, and showed the beauty of the kingdom of heaven. He did not condemn a single person. In fact, he became irritated by the behavior of the hypocrites,
who disturbed the lives of their fellow beings. His principal work was in showing that God is good and loves all men as his children, and the main reason for his existence on earth was to lead mankind to well-being and happiness. He taught that existence is the greatest of all gifts, and that God acts exactly like a father who takes pleasure in putting all of his riches into the hands of his children. God is the most joyful being who exists. To see this, we have only to observe the murmur of the streams, the sighing of the wind in the trees, the graceful flight of the birds, the radiance of the sun, the music and the perfume that emanate from the forests, the clouds sailing happily across the sky, and especially this incredible creation that develops almost without limits, foretelling of another in which there are no restrictions. Christ spoke to us as God. We must speak to him as human beings. He spoke of the one who gave us all love, life, and eternity. We must speak not only of our complete gratefulness for truth, beauty, and goodness, but especially of our profound gratitude for everything he has done for us, because he has shown that he appreciates any attitude of ours that draws us nearer to him. All existence is a true dream of love, as is life itself, for it was born out of an act of God's affection, which is feeling, love. That is what our life is. If we choose not to perceive this, we do it out of extreme envy.